Tchau, Gerson. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado aí, cara. Valeu por tudo aí, mas dá não, dá não. Pô, na moral, cara, não esperava que você fosse aceitar aí, pelas notícias que estão saindo aí. O Gerson tá aceitando a ida pro Zenit, né? Tá aceitando lá defender o Zenit, uma pena, porque era um cara identificado, capitão, né? Cara, é loucura, né? Mas aqui não tem ninguém ingênuo, né? A verdade é essa. O Flamengo aceitou reduzir a multa dele para 25 milhões de euros, que era justamente o valor que o Zenit queria pagar, para receber o dinheiro à vista. E o Gerson, né, queria aumentar o salário, não aumentou, então pediu para reduzir a multa porque ele queria sair também. Então, é isso. E agora, né, essa situação toda aí acontecendo, vai para o Mundial, não vai? A torcida pedindo para nem ir para a Copa do Mundo de Clube, muita gente. Comenta aqui, você acha que ele deve ir ou não deveria nem levar ele para a Copa do Mundo de Clubes? Vou gostar de ler o seu comentário aí, até para entender o que o torcedor está pensando. Cara, eu vou falar, fico muito triste, viu? Muito triste com essa situação aí do Gerson. É uma situação aí difícil, né? Situação complicada, porque como é que você vai levar um jogador para uma Copa do Mundo de Clubes, um jogador que já está vendido, né? Será que ele vai botar o pé? A verdade é essa. Porque muita gente pode... mas o cara é profissional, mas, pô, peraí. Tem que ter uma garantia lá também que ele vai para os caras mesmo depois se acontecer alguma coisa, porque vai que ele se machuque durante a Copa do Mundo. Será que eles vão garantir a compra? Né? O negócio é muito bom para ele lá. Pelo visto, ele tá tudo encaminhado já, né, gente? A verdade é essa. Já até o que chega pra gente é que ele já aceitou, já deu o positivo. Olha só, na última janela, a Raíza trazendo aqui que na última janela de transferências, o Zenit chegou com uma oferta pesada, aquela proposta que foi de 18, foi subindo, chegou a 22, mais um... Dizem, né, que chegou a 22, mais um valor para chegar a 25 milhões de euros. Eles iam tentar uma nova investida, todo mundo estava ciente disso. Depois da oferta, as partes fecharam aí uma renovação, onde a multa foi reduzida para justamente mais ou menos os valores em que o Zenit estava disposto a investir no atleta. Fica bem claro que ambas as partes tinham interesse nessa nova negociação. Óbvio, ninguém é otário aqui, né? Ou acham que a diretoria rubro-negra é tão ingênua? Claro que não. O Flamengo está precisando fazer dinheiro, fazer receita com venda de jogador. Mas era isso ou não renovar? O Gerson tinha contrato até dezembro de 27. Era só não renovar e manter a multa em 200 milhões. Então, né? Havia interesse de vender por 25 também. Não tem esse papo de a gente não queria vender, mas se vocês pagarem a multa e convencerem um atleta, pô, querem jogar a culpa para cima dos caras também? Para cima do cara também. Ele quer sair, mas o Flamengo também queria vender. O Arrascaeta tem contrato até dezembro de 26, teve suas conversas de renovação deixadas em stand-by. Porque o clube priorizava aí contratos que estavam acabando esse ano. O mesmo poderia ter sido feito com o Gerson e não foi. Perfeita, Raíza. Volto a repetir. Houve o interesse de ambas as partes no negócio. Faz parte, é negócio, trabalho e o desfecho está próximo. É isso aí, Raíza. Né? Preto no branco, perfeito, sem sacanagem. É isso aí. Eles que assumam aí, né, a questão aí do Gerson, eles que têm que assumir que no fundo também era um bom negócio para o Flamengo. Quem que vai pagar 25 milhões de euros à vista por qualquer jogador, ainda mais um jogador de quase 29 anos? Foi um baita negócio. Agora, o jogador tem interesse de sair, né? O Flamengo tem interesse de vender, não queria vender para não ficar tendo que dar explicação, é mais fácil botar o cara para pagar a multa lá e receber à vista. Até porque o valor à vista é diferente, né? É bem melhor. Então, olha só, o Zenit tem pressa para fechar a negociação por Gerson e não vê problema do jogador disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. A ideia é que o atleta dispute a competição, ganhe 10 dias de férias e depois se apresente ao time russo. Agora é saber se vale isso. Então, ele vai jogar a Copa do Mundo, vai se despedir na Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo? Eu espero que jogue bem, né, seu Gerson? Espero que você vista a camisa, honre a camisa aí, porque é um momento aí complicado, né? Você sendo vendido antes da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo está totalmente, segundo a Raíza, ciente das tratativas. O Zenit levantou a possibilidade de pagar a multa parcelado, o que o rubro-negro rejeitou. Os russos acenaram que estão dispostos a pagar à vista e a situação se encaminha para uma decisão do jogador, tá? Que a gente já sabe qual é essa decisão, né? Então o Zenit já fez a oferta, já se acertou com
com o Gerson, né? Cada vez mais informações, o Júlio Miguel Neto até trouxe a questão, né, dos bônus que ele vai receber. Então, cara, é muita coisa, cara. Inclusive, eu conversei com uma fonte ligada ao jogador aí, que já falou, não, já está tudo definido. Inclusive, ontem teve reunião do Marcão com o pessoal do Zenit, já está tudo certo, já deram a palavra, né? Então, a saída do Gerson está muito perto de ser confirmada aí. Já tem um acordo aí do Zenit aí com os representantes do jogador. Inclusive, agradecer ao meu amigo, que é muito amigo do Gerson, que me passou a informação da reunião ontem. E aí o dirigente aí do Zenit, né, não descarta aí depositar o valor à vista, então, logo para o Flamengo e resolver essa situação, tá? Então, sinceramente, eu acho que nessa história ninguém tem culpa. A diretoria precisa fazer receita com vendas e vai vender ainda provavelmente o Wesley. O Flamengo vai precisar fazer algumas vendas e não tem erro, cara. É isso aí, faz parte do negócio, tá? Então, a gente também tem aqui essa parte dos bônus aqui, olha, 25 mil euros a cada gol ou assistência, bônus a cada 5 pontos conquistados no Campeonato Russo, 30 mil euros, bônus de não transferência para outros clubes, 500 mil euros a cada janela de transferências, é muita coisa. Convocação para a Copa do Mundo de Seleções, 150 mil euros. Cara, multiplicar por 6, isso é uma loucura, né? E aí o clube russo disponibilizará uma casa e um carro também de forma gratuita ao jogador. Então, é uma situação aí, no mínimo, né, hiper interessante no caso, né? É muita coisa, é muito dinheiro. Trazer aqui a situação do Wesley, né, que além do Gerson, o Zenit também quer contar com o lateral direito Wesley, tá? Mesmo com algumas possibilidades e, no caso, a menos aí na Europa, de clubes interessados, diminuíram os clubes aí em relação ao Wesley, o jogador segue valorizado. O Zenit já tinha feito uma proposta inicial no dia 31 de janeiro, como a gente, o Júlio Miguel Neto, todo mundo trouxe aí. Os russos preparam aí também mais uma investida aí em outro jogador do Flamengo, no caso o Wesley, além do Gerson Wesley, eles querem os dois que jogam ali pela direita. Então eles preparam assim essa proposta, tá, para o Flamengo na casa de 25 milhões de euros, mais bônus que cheguem a 30 milhões. Tá? Então podendo chegar a 30 milhões de euros por 5 temporadas, como está fazendo com o Gerson também, 5 anos de contrato, salários 2 vezes maiores do que o Flamengo paga. Tá? Então o dobro, né, no caso, o salário do Gerson é muito mais que o dobro, mas no caso do Wesley o dobro. Tá? O Flamengo já sinalizou que não aceita o negócio antes da Copa do Mundo de Clubes, diferentemente do Gerson, os russos tratam aí com tranquilidade essa questão aí do Wesley, né, até porque a janela russa só abre no dia 10 de julho, então eles estão aí, né, já preparando essa situação. E olha, eu vou trazer para você, só para vocês terem uma ideia, 15 do Alcaraz, 25 do Gerson, 30 do Wesley, 70 vezes a cotação do dia, são quase 450 milhões de reais, quase meio bilhão de reais só nessas 3 negociações, né? E ainda tem outras coisas, Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, tem outras possibilidades aí que o Flamengo pode também receber. Então o Flamengo aí também muito perto de vender o Wesley após a Copa do Mundo de Clubes. Olha, o Reinier não teve o empréstimo dele renovado e está retornando ao Real Madrid, que não deve aproveitar o jogador, tá? Nosso cria aí, o Reinier Jesus, vale a pena, gostaria de trazer o Reinier. Então ele teve empréstimo, não teve o empréstimo dele renovado pelo Granada, retorna ao Real Madrid, tá? E tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, está acabando aí mais um aninho. Pelo Granada, o meia de 23 anos disputou 25 partidas, marcou um gol e concedeu 4 assistências para seus companheiros. Reinier foi vendido ao Real Madrid no começo de 2020, o valor foi um valor interessante, né? Não me lembro agora, mas acho que foram 30 milhões de euros. Foi emprestado para o Borussia Dortmund da Alemanha, Girona da Espanha, Frosinone da Itália e, por fim, o Granada da Espanha. Não se firmou em lugar nenhum. É um jogador que saiu daqui com uma grande promessa, foi muito bem vendido, mas até o momento não conseguiu se firmar. E aí, qual será o futuro do Reinier Jesus? Olha, o Flamengo aumentou a proposta
pelo Carrascal, afirma o jornalista argentino o César Luiz Merlo, né? Meia colombiano aí de 27 anos. A nova oferta do Flamengo é de 11 milhões de euros, 69,8 milhões de reais, fixos com mais 2 milhões de euros por metas, chegando no caso, 13 milhões de euros, né? 13 milhões de euros pelo jogador. O Dinamo de Moscou deixou claro em primeiro momento que só aceitaria negociar por 15, o Flamengo vai tentando por 13, e a gente soube que internamente no Flamengo, a nossa equipe aqui, a gente soube que o clima é de confiança pela contratação do meio-campista, e a maior dúvida, porém, é se o Carrascal consegue ser contratado a tempo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes ou não, né? A janela de transferência para o Mundial se encerra no dia 10 de junho, então fica difícil, é logo no começo da semana aí, muito difícil, né? Cara, na terça-feira já, então resolver na segunda, se for possível, mas é muito difícil, tá? O Flamengo tá aí tentando, né? Olha, falar aqui do Aeroflá, tá confirmado na quarta-feira às 18h30, dia 11, quarta-feira às 18h30, o Aeroflá pelo mundo de novo, tá? Então, confirmado aí o Aeroflá pelo mundo de novo, terminal de cargas do Galeão, às 18h30 a torcida estará lá esperando o time do Flamengo embarcar para a Copa do Mundo de Clubes, cara. Momento aí importante, né? Os torcedores aí se preparando para apoiar o Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Olha, então a gente trazendo aqui para vocês a informação aqui do Departamento Médico do Flamengo, já que a gente está falando da Copa do Mundo de Clubes, vamos trazer aqui umas informações. Eu só queria trazer essa daqui da Raíssa, que ela trouxe aqui ainda agora. A Raíssa trouxe uma informação agora, nesse minuto, com relação também ao Carrascal, tá? O Dinamo pode aceitar menos de 15 milhões de euros para vender Carrascal, mas o que eu ouvi de uma pessoa próxima da negociação é que o Flamengo precisa aumentar o valor fixo e deixar as metas mais fáceis. Então o Flamengo precisa melhorar as metas. Um exemplo dado por essa pessoa é se o Flamengo oferecer 12 fixos mais 2 em metas simples de serem alcançadas, como título nacional ao longo do contrato do jogador e um número X de convocações, ele é normalmente convocado para a seleção colombiana, eles podem topar, tá? Então, seriam aí, eles aceitariam 12 milhões de meta, né? 12 milhões mais 2 milhões de meta com metas mais fáceis. Eu quero lembrar você que você pode aí estar fazendo seu cadastro na Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Aproveita, faça agora mesmo o seu cadastro, lembrando que é diversão, não é investimento, tá? Faça o cadastro com facial, deixa tudo regularizado para você poder fazer o seu saque quando você ganhar o seu cascalhinho, né, o seu carvão. Também lembrar que você pode garantir presença nos Jogos da Libertadores, na Copa do Brasil, com a Caravana do Haroldo. Faça agora mesmo a sua cotação na Caravana do Haroldo. Bem, olha só, trazer aqui agora a questão do Departamento Médico do Flamengo, a gente já trouxe mais cedo, mas muita gente pode não ter acompanhado, com relação aos jogadores que estarão disponíveis aí, né? E, cara, legal a imagem do Jorginho correndo com o Felipe Luiz, né? O Jorginho, que a gente sabe que também pensa em ser técnico um dia, né? Tá fazendo aí a preparação toda para ser técnico, né? O Jorginho com o Bruno Henrique, Jorginho treinando no Ninho do Urubu, imagens aí fantásticas do nosso querido Jorginho treinando aí, nosso novo volante. Olha, vamos lá, começar aqui pelo Diogo Linhares, o preparador físico. O Pedro está progredindo normalmente, está bem, precisa de mais minutagem de jogo. O Vinha vem evoluindo, faz ótimos treinos aí, precisa de tempo de jogo também. O De La Cruz não treinou, tá? Dúvida até para o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes. O Jorginho fez uma avaliação hoje, treinou bem com o grupo e a parte, e ainda o profissional Diogo Linhares ainda destacou que o Flamengo está em uma curva de subida na temporada, pensando jogo a jogo, está bem, tá subindo aí a questão física. Olha, o Dr. Fernando Sasaki, diretor do Departamento Médico do Flamengo, ele trouxe a situação clínica dos jogadores. Gonzalo Plata chegou bem, sem dor, chegou um pouco cansado, mas a gente deixou ele na fisioterapia hoje. Vai fazer um trabalho de força e descansar. A expectativa é que a gente recupere ele para a estreia do Mundial, tá? Da Copa do Mundo de Clubes. De La Cruz, e ele ainda falou que o edema ósseo
do joelho do atleta evoluiu de forma positiva. O De La Cruz, Nico está em boa evolução, fizemos um procedimento com ácido hialurônico, vamos tentar até a estreia, a gente consegue de repente, né? A ideia é que ele vá com o grupo treinar 2 dias antes da estreia, então na Copa do Mundo de Clubes, já nos Estados Unidos. O Jorginho teve um problema no Arsenal, pneumotórax, teve que fazer uma drenagem antes de vir, mas está bem, já zerou esse problema. Ele está aí em outra rotação, por voltar aí de férias, treinou uma parte com o grupo e outra parte em separado, mas o jogador está apto a disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então essas são as notícias aí de hoje, né? Infelizmente essa situação aí do Gerson, o Gerson optando aí por ir para fora, para ir para o Zenit, né? Mesmo com ele tinha a opção de não ir, o Zenit pagando a multa, mas pode ficar aí para a Copa do Mundo de Clubes, mas está dividindo a opinião aí dos torcedores. Comenta aqui que eu vou gostar de ler sua opinião. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!